a nossa adoração ela tem uma via de mão dupla. Olha que legal. Eu penso em via de mão dupla para adoração. Lembra que eu falei que é você falar com a sua boca, que é você confessar com a sua boca, que é você buscar Deus com a sua boca, dizer as coisas a Deus, falar as coisas a Deus. Adorar tem um sinônimo de você não pedir, de você engrandecer aquele que é o alvo da sua adoração. Por isso que a gente fala assim, eu adoro o Neymar. O cara adora o Neymar. O cara coleciona as fotos. Ó, a cara, né? Tem todas as fotos, tira... Ela sabe tudo do Neymar, a cor da cueca dele, ela sabe tudo. Adoração é essa noia. Eu creio que é isso, essa noia. É você fala assim, como que eu posso agradar o meu Deus? Como que você pode agradar quem você ama? Então você começa a pensar assim, você ama sua mãe e seu pai lá. Como que você pode agradar sua mãe e seu pai, seu namorado, seu noivo, seu esposo? Como que eu agrado? Ela gosta muito de milho com ervilha verde e sei lá o quê. Um prato doido lá, lentilhas. O que você vai fazer? Você vai fazer a melhor lentilha que você puder, o melhor milho que você puder, senão você vai lá no restaurante Sabor e Talento. Comer tortilhas. Você vai lá e você faz o seu melhor. Adoração é para vocês virem à igreja para adorar a Deus, é vocês virem com o melhor de vocês. Não para que vocês sejam cheios, mas que eu agrade o coração de Deus. Porque se eu agradar o coração, a via de mão dupla é essa, eu agradando o coração de Deus, ele se agrada de mim, aquele meu louvor sobe como um incenso suave, a gente vai falar depois, vai se dar tempo de falar disso, e esse louvor abre o coração de Deus. Mas não é uma barganha com Deus, eu dou 10, ele me dá 20, como a gente falou bastante isso no discipulado, né? A ideia da nossa adoração, ela tem que ser muito mais focada naquele que é o centro. Então se você está aqui me ouvindo, você já tem a consciência. Por favor, que você não vem só para se encher. Se encher, você pode ir à igreja para se encher também. Mas é uma pequena parte daquilo que é a minha obrigação, que é adorar a Deus. É uma pequena parte. Então venha primeiro com o intuito de buscar o reino, para que depois você peça alguma coisa para Deus. Buscar em primeiro lugar o reino, a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. A gente tem que pensar que as demais coisas são demais mesmo. Primeiro adorar a Deus. Vamos lá. Você olhou Deuteronômio 4, que eu falei da oração, e o 5, amarás por Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. E aí Deus ele começa a ajudar a gente. Ele fala assim, no 6 depois. E vocês têm que guardar essas coisas que eu estou falando no coração de vocês. Para que vocês me agradem, guarde essas coisas que eu estou falando no coração. A gente vai pensar aqui, principalmente, eu fiquei pensando, se você olhar o texto da criação em Gênesis, você vê lá 31 versículos que falam de criação. Se você olhar os textos de adoração, Deus dá detalhadamente sobre a adoração. Você vai pegar mais de 240 versículos só falando de como se deve adorar o nosso Deus. O que é mais importante? É como ele o criou, como ele fez isso ou o jeito que eu adoro? A importância que ele dá para a adoração é muito maior do que qualquer outro assunto. E a gente tem que ter o foco da adoração. Você aprender a contemplação na sua casa. Que é você pega o seu celularzinho, coloca uma musiquinha lá e adora a Deus. Para de ouvir as porcarias que alguns ouvem. Começa a ouvir hinos de louvor a Deus e coloca na sua casa e começa a ouvir e adorar. Você vai ver que você vai ser cheio todo dia se você fizer isso. Só que a gente ouve tanta porcaria, a gente vê tanta porcaria, né? Mas tem que tomar cuidado para isso aqui não virar pregação. Jovens tem para Barretos, não é? Aleluia! Nem precisa ir pra Barretos. Ó, nem precisa ir pra Barretos, aí tem balada gospel sertaneja aqui. Nem precisa. Mini Barretos. Mini Barretos. Mini Barretos de Deus, aleluia. É uma comunidade que se junta, né? Mas não tem graça. Ah, tem graça sim. Agora tem. No dia não tem. Eu vou colocar um H aqui. Essa palavra eu gosto muito. Eu tô econômico na letra hoje, né? Ó, H de holocausto. Qual que é a ideia do sacerdote? Então presta atenção. Qual que é a ideia do sacerdote? Sacerdote, ele entregava holocausto a Deus. O holocausto era uma oferta, presta atenção. Era uma oferta, tinha que ser queimada até o fim. Ela tem que ser queimada inteira, por isso que ela tem que ser perfeita. A ideia do holocausto é o quê? Eu tenho que queimá-la inteira. Se eu queimá-la inteira, ela vai chegar ao nosso Deus. A ideia do sacerdote é, o holocausto tem que ser perfeito. Eu tenho que entregar esse sacrifício a Deus. Tem que ser queimado inteirinho, para que esse aroma suave, por isso que é de bom perfume e tal. Esse aroma suave do incêndio vai subir, a palavra usa aquele antropomorfismo, se é que vocês lembram, das narinas de Deus. Dá uma cheirada e Deus fala, esse é agradável aos meus sentidos. Chega até ele e ele fala, gostei dessa adoração. Gostei desse holocausto. Gostei desse sacrifício de louvor. Então, eu recebo. E agora eu vou... Não tem como não abençoar o povo. Os caras entregaram o melhor que eles tinham. Aí ia nego lá com ovelha de pé quebrado. E punha lá pro holocausto. Eita, lá. Nem chegava. Se chegasse lá, quem ia ser consumido era quem entregou perto. Então se lascava ainda por cima, né? Abre lá em Êxodo 30, por favor. Eu ouvi falar quando eu era criança, uma aula que eu
que a pessoa falou que quando você precisava de sacrifício, se a fumaça fosse reta, Deus recebia. Se ela fosse virasse, Deus não recebia. Existe alguma coisa? Pensando, peraí. Essa é uma brisa. Olha, eu nunca ouvi falar, eu posso até procurar, eu não ouvi falar disso não. A gente fala de holocausto consumido perfeito para Deus ou não, mas vai saber, né? Sabe essa história de fumaça, essas noias aí. Ali fala sobre o altar do incenso. Olha que legal. Vamos dar uma olhada, vamos passear aqui rapidão. No verso 34, que é o incenso sagrado. Olha que legal isso. O incenso sagrado que chegava a Deus. Então, pra gente pensar. Então, ó, não perde a ideia. O holocausto tem que ser uma oferta inteira consumida. Mas lembra que o cheiro suave não era o incenso. O incenso era algo à parte. Para que esse holocausto também chegasse a Deus. Tá? E aí você tem os parâmetros de Deus para o incenso sagrado, que é então em Êxodo 30:34. Se você olhar com calma ali, ó, ele vai dar cada um dos passos para você entregar o incenso no altar dele. E uma das coisas que é legal, olha lá, toma substâncias odoríferas, isso fala na minha versão, tá? Estoraque, ônica, gálbamo, são coisas que muitas delas a gente nem sabe o que era, tá? Aurômatas com incenso puro, cada um de igual peso. E disso farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. Esse louvor, através do incenso, ele era algo único. Qual que é a ideia? Eu tenho que entregar para Deus um incenso sagrado. Mas o incenso o seu perfume que você entregava para Deus, não podia ser mais cheiroso do que você entregava para Deus. Dá para entender isso ou não? O seu incenso tinha que ser o melhor, o mais cheiroso, o mais santo. Se o camarada fizesse um incenso para ele melhor do que ele fez para Deus, ele era condenado. Por quê? O nosso Deus merece o nosso melhor. É primeiro o melhor para Deus, depois o melhor para nós. Dá para entender ou não? Se a gente pensar assim, a gente vai entregar sempre o melhor louvor a Deus, o resto é resto. E por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente louva a Deus também. Há louvores tão horizontais que louvam mais ao homem do que ao próprio Deus. Tem pouca música, né? Que fala assim, né? É para Deus o nosso louvor, gente. O louvor, as palavras têm que ser direcionadas a Deus. Quando eu declaro que Deus me ama, eu estou fazendo algo... Deus me ama, você está mostrando a sua dependência de Deus e lembrando que Ele te ama. Então você está verticalizando mais do que horizontalizando. A gente cantava quando era pequeno, Deus te ama e eu te amo e assim Deus vê, é legal. Só que a gente não pode esquecer que o louvor do Deus te ama e eu me amo não é um abraço. E sim o Deus te ama. Né? Então, o incenso, pode ser que a fumaça pode mudar o lado, viu, João? Pode ser que a fumaça vai para o outro lado se a gente errar o louvor. Nossa, ou pode ser que na hora que o louvor está subindo, sua raridade. Deus dá um soprão para ver se não chega, né? Sei lá. Nossa, agora foi profundo, né? Mas tá bom, pisado. Desculpa aí, como que é o nome do cara lá? O André Freire? Não, nada contra, mano. Desculpa aí, ó. Alguém falando com ele, desculpa aí. Tá? Vai, olha lá, ó. Ó, o 38. Olha lá o 38. Olha só o que eu acabei de falar. Criaturas vindas de Jeová. Leia alguém em voz alta, Êxodo 30:38. O homem que fizer tal como este para cheirar será extirpado do seu povo. Olha isso, velho! Olha isso! Vocês viram o negócio? Se o incenso for com outra intenção ou pra você, você vai morrer! Só que no caso, no Antigo Testamento. Graças a Deus. Pensou se Deus consumisse todo mundo que fizesse incenso esquisito? Ia ser um tal de gente queimando pra todo lado. Né? Pois é. Então a gente tem que pensar. 39. Quem achou, leia rápido. Rápido! 39! Olha isso. Vocês estão lembrando de algum caso aí? Não ofereceis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Deus estava dando um alerta aí. Abre lá em Levítico 10 agora. Só virar as páginas aí pra frente. Levítico 10 tem a história de dois caras, Nadab e Abiú. Os caras não eram fracos, não. Eles foram treinados para serem sacerdotes. A ideia deles é, vocês vão ser sacerdotes, vocês são separados. Eles eram filhos do sumo sacerdote, cujo nome era Arão. Então o sumo sacerdote preparou os filhos, Nadab e Abiú, para serem também sacerdotes. Os caras acabaram de se preparar, lembrando que, se você fosse fazer qualquer trabalho no altar de Deus, ou diante do tabernáculo, você tinha que ter a partir de 25 anos ou 30, dependendo do caso. Né? Por exemplo, em Crônicas a gente vê que a idade caiu um pouquinho, porque morreu muita gente. Então, a partir dos 25 anos ou 30, até os 50 anos você podia servir. Ou seja, muitos do nosso louvor, por exemplo, aqui não ia tocar, uma época atrás. 16 anos no louvor, já era. 25 no mínimo, tá? E aí os caras se formam, sacerdotes, é nós na fita. Aí você começa a ver, olha o que eles fizeram. Nadab e Abiú, então tomaram para cada um o seu incensário e puseram nele fogo, e sobre esse incenso, e puseram fogo estranho,
perante a face do Senhor. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu. Por que eles morreram? Será que esse incenso era santo? Alguns dizem que o incenso realmente que eles fizeram não era o que deveria ser. Por isso, a causa da morte deles. É uma das hipóteses. Então a gente olha que alguma coisa foi errada na oferta de Nadab e Abiú. Só que se você continuar, por que pode ser um incenso só? Ou pode ser mais coisa? Quer ver? Ó? Vamos lá. Se você continuar vendo ali, o 10:9. No contexto ele continua falando, ó, o 8, 9 e 10. Diz assim, ó, falou também o Senhor Arão dizendo, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrares na tenda da congregação. Por isso que dentro do contexto pode ser ou incenso, ou os dois ao mesmo tempo. Eles entregaram um incenso estranho, um fogo estranho, e ainda mamado. Aleluia! É igual o cara que desce Zaqueu da árvore, sobe Zacarias, aquelas coisas assim, né? Olha o cuidado que deveria se ter, pegar a adoração a Deus. Então os caras se lascaram com vontade. Olha que bonito. Agora, vira mais a página aí. Números. Levítico, Números. Números eu gosto demais. E tem gente que pula números, hein? Valeu. Não tem vergonha não. Deus está vendo, viu? Você pular números, você pular genealogia. Deus está vendo. Números 4. Olha só, os 4, 5 e 6. Vamos dar uma olhadinha? Já que ninguém está lendo, eu vou ler. Vocês estão devagar demais e aí precisa ir tendo aqui. Números 4, alguém vai ler ou não? 5 e 6. Alguém lê, por favor, vai. Então vou ajudar vocês uma resposta daqui a pouco, tá? Ó. Se você olhar o título, você vai ver lá o quê? O que está no título do Números 4, 6? Presta atenção, com a Tita. Está escrito com a Tita, eu escrevi errado, mas tá bom. Com a Tita. Agora pega lá, vai pra frente. 2 Samuel. Fazer um sotaque agora. 2 Samuel. 6. 2 Samuel 6. Vamos ler, olha só. Vocês leram o texto que diz o dever dos caras. Vocês entenderam que era o dever deles ou não? Do Coatita? Era fazer o quê? Vocês não leram a programa, né? Eu li, mas não compreendi. Tá bom. Você leu, não compreendeu, mas daqui a pouco a gente chega lá. Ó. 6, não teve graça. Olha só, a gente vai se situar aqui. Davi está levando a arca para Jerusalém. Agora leia o 3. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram a arca à casa de Abinadab. O que eles fizeram com a arca? Eles pegaram a arca e colocaram num carro novo. Qual foi a ordem de Deus? Colocar nos ombros. Deus falou assim, vai ser carregado no ombro. O cara falou assim, vamos, tecnologia, vamos inventar. Coloca no carro novo. Primeiro pecado da adoração é o que? Não adorar como se deve, como foi dito. O seu pecado de adoração é o quê? Você adora do seu jeito, que é legal às vezes. Só que tem um jeito bíblico de fazer, ou diante da lei. Beleza? Só que os caras fizeram o quê? Vamos inovar. Coloca num carro novo. Leia o 6 agora, olha lá. Ó. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira de Deus cedeu contra Uzá e o feriu, e ali, por essa irreverência, ele morreu junto à arca de Deus. Deus foi injusto em matar Uzá? Não, ele já era um coatita, que era um levita. Ele já sabia todas as funções dele. Ele sabia que ele não poderia, primeiro, colocar a arca em carro novo nenhum. Segundo, ele não poderia tocar a arca. Só que Uzá, mesmo sabendo disso, ele quis dar uma ajudinha para Deus. Ele vai lá e mete a mão na arca. E morre. A adoração incorreta. Tem muita gente hoje em dia que adora a Deus. Só que eles adoram de um modo tão incorreto. É a maldita adoração extravagante. A maldita adoração extravagante, ela te ensina modos de adoração esquisitos à palavra de Deus. E aí você acha que está adorando a Deus, mas você está adorando tudo menos a Deus. A adoração extravagante, ou a adoração sem extravagância, ou sei lá qual for, se ela não for bíblica, ela não chega ao coração de Deus. A adoração verdadeira que agrada ao coração de Deus é quando a gente lê nos seus preceitos e aprende que aquilo lá é uma verdadeira adoração. Só que a gente adora de qualquer jeito. E isso é um problema. Uzá, pode ser que ele teve boa intenção. Olha só a adoração. Eu posso adorar com uma boa intenção. A intenção de Uzá foi ruim? Não. O cara quis segurar a arca de boa. Só que ele feriu preceitos de Deus. Então a adoração não é recebida. Se você fere preceitos de Deus na sua adoração, a sua adoração não é recebida. A gente tem que pensar nisso. A adoração de Uzá foi confusa.
Ele quis adorar na arca, só que ele cometeu os pecados. Então, uma das coisas que você já pode pensar é a obediência. Se a palavra de Deus dizia para não mexer em arca nenhuma, nem pôr a mão nela, por que eu vou pôr? A gente tem que repensar a nossa adoração, tá? E pra gente encerrar, isso aqui é a introdução, tá? Aqueles, né? Isso aqui é só a introdução. A aula começa agora. A aula vai começar daqui a pouco. A adoração, a sua moda, ela é inaceitável diante de Deus. A unção do riso caiu sobre a Thaís. Ó. A adoração, a sua moda, é inaceitável diante de Deus. Qual que é a adoração que a gente tem que entregar a Deus? A adoração bíblica. Qual que é a adoração bíblica? É aquela que é regida pelos princípios que a palavra nos ensina. Como que eu tenho que adorar a Deus? O que eu tenho que fazer? E é isso que daqui a pouco a gente vai tentar falar, mas não vai dar tempo. Tá?